Olá, espero que todos estejam bem. No primeiro vídeo desta série, nós falamos sobre uma das ideias mais revolucionárias de Sigmund Freud, o inconsciente, mas surge uma pergunta inevitável. Se o inconsciente não está diretamente acessível à consciência, como Freud poderia investigá-lo? Como chegar a conteúdos que o próprio sujeito desconhece? Foi justamente essa questão que levou Freud a experimentar diferentes técnicas ao longo da construção da psicanálise. Ele começou utilizando a hipnose, mas gradualmente abandonou esse método e desenvolveu uma técnica que se tornaria fundamental para a prática psicanalítica, a associação livre. É sobre esse caminho e também sobre resistência, interpretação e transferência que vamos falar um pouco no segundo vídeo. Claro que são apenas conceitos iniciais, como eu falei. Tem muitos alunos, até do próprio curso de psicologia, que têm uma certa dificuldade. Então, por isso que eu resolvi fazer esses vídeos de uma forma muito tranquila e muito didática. Bom, no início de sua trajetória clínica, Freud, como eu já falei, utilizou a hipnose como uma forma de investigar os sintomas e acessar conteúdos que não estavam disponíveis à consciência. A influência de médicos, como, por exemplo, Charcot, em Paris, foi importante nesse período. A hipnose, ela parecia permitir que determinados conteúdos psíquicos emergissem e que alguns sintomas fossem investigados de uma maneira que não seria possível no estado habitual da consciência. Mas Freud começou a perceber algumas limitações. Nem todos os pacientes eram igualmente hipnotizáveis, e, além disso, os resultados obtidos por meio da sugestão hipnótica nem sempre eram duradouros. Freud, então, foi progressivamente abandonando a hipnose, e essa mudança foi fundamental para a própria construção da psicanálise. Freud passou a utilizar aquilo que ficou conhecido como associação livre. A ideia é relativamente simples, embora suas consequências sejam bastante profundas. O paciente é convidado a falar livremente sobre aquilo que lhe vem à mente, sem precisar organizar previamente o discurso e sem escolher apenas aquilo que considera importante, bonito ou aceitável. Em outras palavras, fale o que vier à cabeça. Uma lembrança pode levar a outra, uma palavra pode despertar uma imagem pode trazer uma lembrança, um pensamento aparentemente sem importância pode conduzir a outro completamente diferente. O objetivo é justamente permitir que o fluxo da fala não seja excessivamente controlado pela censura consciente. É muito comum imaginarmos a psicanálise a partir da famosa imagem do paciente deitado no divã, enquanto o analista permanece atrás dele. Essa imagem realmente tem origem na prática de Freud, mas é importante fazer uma ressalva.
o divã não é sinônimo de psicanálise e nem é utilizado obrigatoriamente por todos os psicanalistas. Freud utilizava o divã por razões clínicas específicas, entre elas diminuir o contato visual direto e favorecer a associação livre, conforme nós falamos no item anterior. O mais importante, portanto, não é o móvel, é o espaço criado para que o paciente possa falar e observar aquilo que surge em sua própria fala, né? Ou seja, uma forma do próprio paciente se enxergar. Bom, mas será que conseguimos falar livremente? Aqui aparece um dos grandes problemas encontrados por Freud. Ele percebeu que o paciente nem sempre consegue falar livremente. Mesmo quando recebe a orientação para dizer tudo aquilo que lhe vier à cabeça, alguma coisa parece interromper o fluxo. A pessoa esquece, muda de assunto, diz que determinada lembrança é boba, sente vergonha, fica em silêncio, percebe que não consegue continuar ou simplesmente afirma, e é muito comum, eu não sei o que falar. Para Freud, esses obstáculos não deveriam ser vistos apenas como uma dificuldade ocasional. Eles poderiam revelar algo importante sobre o funcionamento psíquico, e foi nesse contexto que ele desenvolveu o conceito de resistência. Então, o que é a resistência, que é um termo tão falado na psicanálise? A resistência ela pode ser entendida como uma força psíquica que se opõe à emergência de determinados conteúdos. E por que isso aconteceria? Porque aquilo que está sendo afastado da consciência pode estar associado a desejos, a lembranças, conflitos ou sentimentos que provocam angústia ou entram em conflito com aquilo que o sujeito consegue aceitar conscientemente. Assim, o próprio psiquismo, ele pode criar obstáculos para impedir que determinados conteúdos se tornem conscientes. É como se uma parte da pessoa quisesse saber e outra parte precisasse não saber. E aqui encontramos uma das grandes contribuições da psicanálise. A dificuldade de falar também pode ter significado. O silêncio pode ser significativo, o esquecimento pode ser significativo, a mudança repentina de assunto também pode ser significativa. Até mesmo aquilo que parece não ter importância alguma pode merecer atenção. Mas se a associação livre produz pistas, como o analista trabalha com elas? É aí que entra a interpretação. E o que é a interpretação? Interpretar significa buscar sentido na fala da pessoa. O analista, ele procura compreender, juntamente com o paciente, os possíveis sentidos presentes naquilo que aparece durante o processo analítico. Sonhos, lapsos de linguagem, repetições, sintomas, contradições e associações podem ser elementos importantes nesse trabalho. A interpretação, entretanto, ela não deve ser entendida como uma espécie de tradução mágica
feita pelo analista. O objetivo é construir um caminho de compreensão. A psicanálise, ela trabalha justamente com a ideia de que o sentido não é simplesmente entregue pronto ao paciente. Ele é construído ao longo do processo analítico. Freud também utilizou esse conceito de construção, ele aparece especialmente quando é necessário reconstruir, a partir do material apresentado durante a análise, determinados aspectos da história e dos conflitos psíquicos do paciente, e que não estão disponíveis como uma lembrança consciente completa. Não se trata de inventar uma história para o paciente, trata-se de formular uma hipótese interpretativa a partir do conjunto de material produzido na análise. E essa hipótese, ela pode ser trabalhada com o próprio paciente. A associação livre, como eu falei, não é a única fonte material para investigação psicanalítica. Freud atribuiu grande importância aos sonhos. Para ele, o sonho poderia revelar de maneira disfarçada desejos e conflitos inconscientes. Os sintomas também ocupavam um lugar central. Um sintoma não seria compreendido apenas como algo que precisa ser eliminado. Ele poderia possuir um sentido dentro da história e da dinâmica psíquica daquele sujeito. Por isso, a psicanálise, ela procura perguntar o que esse sintoma está expressando. Então, são conceitos na psicanálise muito importantes, né? E tem ainda a questão da transferência, que é um fenômeno fundamental para compreender o trabalho psicanalítico. Na situação analítica, o paciente pode passar a experimentar, em relação ao analista, sentimentos, expectativas, desejos, medos ou formas de relacionamento que têm origem em experiências e relações anteriores. É como se antigas formas de estabelecer vínculos pudessem ser atualizadas na relação presente. Imagine, por exemplo, uma criança que cresceu num ambiente no qual os pais antecipavam constantemente suas necessidades. Ela quase não precisava pedir. Então, os adultos estavam sempre disponíveis para fazer por ela. E ao crescer, essa pessoa, ela pode desenvolver expectativas relacionais nas quais espera que os outros continuem antecipando suas necessidades. E isso pode aparecer em diferentes relações da vida adulta. Pode esperar que o parceiro sempre saiba o que ela quer, sem precisar dizer. Pode esperar que os amigos resolvam tarefas que deveriam ser suas. Pode assumir uma posição de dependência diante das situações. Mas é importante compreender, isso não significa que toda pessoa que recebeu muitos cuidados na infância necessariamente se tornará dependente. A questão psicanalítica é investigar como determinadas experiências foram vividas e como podem participar da maneira pela qual o sujeito estabelece seus vínculos. Na análise, esses padrões podem aparecer também na relação com o próprio analista. E é justamente aí que a transferência se torna um importante instrumento de trabalho. E por que tudo isso é importante? Freud percebeu
que não bastava simplesmente perguntar ao paciente: o que está acontecendo com você? Era preciso também escutar como ele contava a sua história, o que repetia, o que esquecia, o que evitava, o que surgia inesperadamente, o que aparecia nos sonhos e, principalmente, aquilo que acontecia dentro da própria relação analítica. A psicanálise passou, então, a compreender a fala do paciente não apenas como uma narrativa sobre sua vida, mas também como um espaço onde conflitos inconscientes poderiam se manifestar. Freud começou utilizando a hipnose, mas acabou chegando a um método completamente diferente. Em vez de dizer ao paciente aquilo que ele deveria lembrar, Freud passou a criar condições para que o próprio sujeito falasse. Da hipnose à associação livre, a psicanálise ela mudou radicalmente a maneira de investigar a vida psíquica. Mas Freud descobriu também que falar livremente não é tão simples quanto parece. Existem resistências, existem conteúdos que provocam angústia, existem silêncios, existem esquecimentos, existem repetições, e dentro da relação analítica pode surgir a transferência. Tudo isso pode fornecer pistas para compreender aquilo que permanece inconsciente. No próximo vídeo, vamos entrar em um dos temas mais fascinantes da obra freudiana, os sonhos. Né? Por que sonhamos? Será que os sonhos realmente têm significado? E por que Freud afirmou que o sonho poderia ser um caminho privilegiado para compreender o inconsciente? E é isso que vamos descobrir no próximo episódio. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário e me conte. Você acha que conseguimos realmente falar tudo aquilo que pensamos? Ou sempre existe alguma forma de censura dentro de nós? Espero que esse conteúdo faça sentido e espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e muito obrigada mais uma vez.